Fala, filhotes, vocês estão vivos? No livro de agora vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Os Brusundangas, do Lima Barreto, da série Bom Livro, da editora Ática. Essa obra aqui, ó. Que país é este? Que país é este? É a porra do Brasil. É a pergunta que surge da leitura das situações absurdas e cômicas que as crônicas de Lima Barreto apresentam. A resposta se encontra em nossa própria realidade. Em Os Brusundangas, o mestre da paródia e da sátira na literatura brasileira simula uma viagem a um país imaginário. Através dele faz um bem-humorado retrato das mazelas do Brasil no início do século. Os Brusundangas são uma coletânea de crônicas publicadas na imprensa por Lima Barreto e revelam seu humor refinado, a sintonia com a nossa realidade. O autor é um mestre da ironia, recurso que se adapta perfeitamente a um projeto literário fundamentado na denúncia dos problemas brasileiros. Este é o compromisso presente em toda a obra do escritor, cuja linguagem simples foge ao preciosismo retórico. Lima Barreto é um dos maiores escritores do pré-modernismo brasileiro. Pré-modernismo brasileiro, né? Vou tirar o bagulho aqui para poder ler melhor, né? Agora sim. Bora lá então. Vamos à República dos Brusundangas, por que não o Milfano de Meu País, do Valentim Fattioli, da Universidade de São Paulo. Em contraposição, ele defendia o que chamou de literatura militante, ou seja, a missão da literatura é fazer comunicar umas almas com as outras, é dar-lhes um perfeito entendimento entre elas, é ligá-las mais fortemente, reforçando desse modo a solidariedade humana, tornando os homens mais capazes para a conquista do planeta e se entenderem melhor no único intuito de sua felicidade. Porque os literatos, os grandes, sempre souberam morrer de fome, mas não rebaixaram a sua arte para simples prazer dos ricos. Lima Barreto viveu e escreveu no período que a historiografia literária brasileira chama de pré-modernismo, quando dominavam no país as correntes estéticas vindas do século passado e já em diluição, como o parnasianismo, o simbolismo na poesia e um realismo bastante convencional e cansado na prosa. O modernismo, iniciado em 1922, não chega a ser conhecido por Lima Barreto, que morre nesse mesmo ano. Na política, o Brasil vivia a República Velha, ou a Primeira República, dirigida por oligarquias regionais que dominavam o país como um de ferro, especialmente a chamada política do café com leite, isto é, São Paulo e Minas Gerais se revezando no governo da presidência da República. A República de 1889 estava firme e definitiva e as oligarquias tinham consolidado seu poder, mantendo seus antigos privilégios e, ao mesmo tempo, procuravam atualizar no país as relações capitalistas de produção. O resultado era a convivência da miséria para muitos com conforto e progresso para poucos. Do velho e do novo, da sociedade arcaica do século passado, século XIX, com a modernizada conservadoramente através de um maior intercâmbio com os países europeus ou os Estados Unidos. O Rio de Janeiro, por exemplo, tinha seus casarões antigos do centro demolidos em favor da abertura de largas avenidas, com prédios novos em estilo Art Nouveau, tidos por modernos. Enquanto nos subúrbios, nos morros, a população pobre vegetava marginalizada e abandonada à própria sorte, sem urbanização, sem saneamento, sem saúde, quase sem participação no mercado de trabalho ou nos resultados do progresso. Ao mesmo tempo, as relações sociais das camadas próximas ao poder se mantinham na base do protecionismo, das concessões mútuas, dos favores pessoais, dos privilégios de toda a ordem. A força da nova sociedade estava concentrada justamente nos comportamentos mais antissociais, elevados à condição de valores máximos da elite. O gosto pela perfeição, do conforto material e pelas situações de privilégio e superioridade, despertando a discriminação e as mais variadas formas de desprezo mútuo entre os cidadãos. Era a condenação de qualquer princípio de solidariedade de antemão. Daí o desenvolvimento do canibalismo, dos argentários e a transformação do preconceito em conceito. A riqueza, as posições, os cargos, os símbolos, a distinção de carreira e o saber passavam a exercer a indigna função de separar e indispor os homens entre si
enquanto a República cumpriria o papel de enriquecer os ricos e empobrecer os pobres. Segundo Nicolau Shevchenko, na literatura como missão, tensões sociais e criação cultural na Primeira República. Nesse quadro, a literatura do sorriso da sociedade era a distração e passatempo das elites letradas e ociosas, ornamento e distinção mundanos e inconsequentes, completamente alheio aos problemas do país e às contradições entre trabalho e capital. Preocupada com o agrado dos ricaços, fazia-se como escrever bonito, fundada em convenções literárias e éticas, veiculando banalidades amenas. Era a literatura do bom tom, da compostura na linguagem e na moral, da representação agradável dos problemas de certas camadas sociais como se fossem os do país. Mulato, pobre, suburbano, vítima do arraigado e generalizado preconceito de raça e de classe, que quase sempre são da mesma natureza e se confundem. Lima Barreto combateu aquela literatura e seus produtores, como também as mazelas da sociedade através do humor, da ironia, da sátira, da caricatura sarcástica, ridicularizando-a e a seus autores e consumidores. Tinha literatura que me dediquei e com quem me casei na conta da mais nobre missão a que um homem se podia dedicar. Ele sempre escreveu em condições pessoais e sociais muito difíceis, de modo que seu texto, às vezes, padece de defeitos advindos aparentemente da pressa, do descuido ou de outras dificuldades. Entretanto, na maior parte das vezes, o que parece alguns defeitos ou descuido não eram propriamente, sim intenção de não escrever bonito, de romper com o modelo ornamental da literatura agradável, de passatempo, de questionar a gramatiquice que imperava e levava a maioria dos escritores a uma dicção lusitanizante que procurava imitar autores clássicos da língua. Lima Barreto sabia muito bem, não se incomodava que toda a duvidosa e brigona gramática nacional me tem por incorreto. Embora a sátira seja o traço mais visível de quase tudo que escreveu, em Os Brusundangas, Lima Barreto fez obra satírica por excelência, segundo Alfredo Bossi, na sua História Concisa da Literatura Brasileira. Para isso, utilizou-se de inúmeros expedientes, como esse de mostrar um narrador brasileiro que visitou o país dos Brusundangas, o qual em tudo se assemelha ao Brasil do início deste século. Outros escritores satíricos fizeram coisas semelhantes, por exemplo, no século XVIII, o francês Montesquieu com as cartas persas e o irlandês Swift com as viagens de Gulliver. Além disso, ele aproveitou muito bem a tradição da sátira em língua portuguesa, que vem desde Gregório de Matos, passando por Raul Pompeia e essa de Queiroz. Este, aliás, uma das fontes mais próximas do escritor carioca. A sátira encerrava para Lima Barreto a aspiração de realizar o máximo de reformas possíveis dentro de cada sociedade, tendo em conta as suas condições particulares. Havia, pois, na atitude dele um fundo moralista, aliás, em comum com Monteiro Lobato, a quem muito admirava, e daí a denúncia e crítica dos males sociais, das injustiças, dos preconceitos, dos privilégios dos poderosos, uma vez que Lima Barreto entendia que a política praticada pelas oligarquias dominantes tinha em vista apenas fazer fortunas, e não tem nenhum propósito de favorecer a comunhão geral. Contudo, ele sempre salientou sua posição independente, desvinculado de qualquer doutrina ou corrente organizada. O que tem são implicâncias parvas, e não é em nome de teoria alguma, porque eu não sou republicano, não sou socialista, não sou anarquista, não sou nada. Tenho implicâncias. Eu também, Lima Barreto, é nóis. Já fui esquerdista, já fui conservador, já fui direitista, já fui liberal. Hoje em dia eu só tenho implicância com todos esses grupos ideológicos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você está achando dos vídeos, e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 3.000 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.